pessoas, esse é mais um vídeo de neuropsicologia e o assunto de hoje vai ser avaliação neuropsicológica. Bom, para começar, o que é avaliação neuropsicológica? Bom, essa avaliação é um método utilizado para investigar as funções cognitivas e comportamentais, relacionando elas com o funcionamento normal ou deficitário do sistema nervoso central. Portanto, se trata de uma aplicação que consiste em técnicas de entrevista, exames quantitativos e qualitativos das funções que compõem a cognição, o que pode abranger processos atencionais, a percepção, a memória ou mesmo a linguagem. Bom, alguns objetivos da avaliação neuropsicológica são encontrar a natureza dos sintomas, avaliar o desempenho cognitivo, linguístico, perceptual e psicomotor, avaliar o prognóstico e a evolução de um caso, possibilitar auxílio para o diagnóstico de profissionais como médicos, neurologistas, avaliar a gravidade das sequelas e oferecer caminhos para a reabilitação cognitiva ou reabilitação neuropsicológica. Antes de continuarmos, é importante a gente esclarecer um erro muito recorrente. É uma confusão entre a avaliação psicológica e a testagem psicológica. Comumente associa-se a avaliação à aplicação de testes, mas o processo de avaliação ele é muito mais abrangente e complexo. Ele é composto por várias etapas e ferramentas auxiliares, como as entrevistas, a observação, visitas institucionais e usos de testagem psicológica, que é uma etapa dessa avaliação, que consiste na aplicação dos testes. Então, diferenciando a avaliação psicológica de testagem psicológica, sendo a testagem uma etapa da avaliação como um todo, que consiste de várias etapas, métodos e ferramentas diferentes. Mas, como de fato acontece o processo de avaliação neuropsicológica? O que vocês estão vendo no slide é um esquema que representa a estrutura de um exame neuropsicológico. Percebam que a avaliação neuropsicológica se inicia com o levantamento de informações prévias, através de entrevistas e da observação do paciente durante a consulta e em outros ambientes. Percebam que essa estrutura ela é elementar e pode sofrer alterações a partir das necessidades apresentadas pelo paciente durante o processo de avaliação, bem como do perfil do paciente, podendo mudar conforme a faixa etária, escolaridade e outras particularidades. A partir do levantamento de informações preliminares, o profissional vai trabalhar acerca de uma hipótese levantada, que vai nortear o processo de avaliação, apontando quais os testes e escalas de rastreio serão necessários para testar a hipótese levantada. Então, na primeira etapa, eu vou conceituar o que aquele paciente pode ter. Eu vou fazer levantamentos qualitativos para que eu consiga levantar uma hipótese e partir para uma seleção de testes. Após a aplicação dos testes, o profissional deve fazer uma integração das informações que ele levantou, fazendo inferências entre a hipótese levantada e os resultados dos testes. Bom, agora para ilustrar melhor como funciona a avaliação neuropsicológica, vamos acompanhar um caso. Lembrando que o processo de avaliação neuropsicológica ele é deveras complexo e minucioso. Este caso é meramente representativo. Então, o caso é caso JB. JB tem 56 anos, é casado, pai de 3 filhos, formado em economia e diretor de uma estatal. Começou a apresentar alterações comportamentais e da personalidade. Mantém, de certa forma, a sua funcionalidade, mas seus prejuízos são evidentes. Funcionários da empresa em que trabalha começaram a notar mudanças. Antes, JB era comedido e de pouca conversa. Seu foco era a manutenção da produtividade dos diferentes setores da estatal, o bom relacionamento entre os funcionários e a formalidade em tais relações. Agora ele estava mais informal, atrasava-se para chegar ao trabalho e fazia comentários sobre questões pessoais e relevantes para a sua atuação profissional. Começou a se interessar mais pela vida de seus funcionários. Estava mais agitado, psíquico e com planos grandiosos para a empresa. Tais planos eram considerados pelos pares como arriscados e pouco viáveis. Alguns comentavam que JB estava mais humano, outros viam certa inconveniência em algumas abordagens, principalmente com pessoas do sexo oposto.
Sua aparência estava mais desleixada e isso era percebido por funcionários e familiares. O consumo de álcool tornou-se mais frequente e potencializou os prejuízos. O paciente havia tido 2 quadros depressivos anteriores quando se formou na universidade, aos 23 anos e depois aos 49 anos. Nas 2 ocasiões, foi submetido a tratamento psiquiátrico, obtendo sucesso na remissão dos sintomas. Após ser convencido pela família a retornar ao psiquiatra, inicialmente foi considerada a hipótese de transtorno bipolar tipo 2, sendo submetido a tratamento farmacológico e encaminhado à psicoterapia. 3 meses após o encaminhamento, foi flagrado tendo relações sexuais no escritório com uma funcionária da empresa. Instaurou-se um processo administrativo e o paciente foi afastado de suas atividades e encaminhado para a avaliação neurológica. A avaliação neuropsicológica foi solicitada como um exame complementar. Pessoal, percebam que é muito comum um quadro onde o profissional de saúde, como por exemplo um médico, um neurologista, ele vai fazer os exames, porque ele é o médico que vai diagnosticar alguma doença, e ele vai pedir auxílio de uma avaliação neuropsicológica para melhorar a compreensão sobre o quadro do paciente, para fazer testes que vão dar no norte para qual o provável problema. É isso que queremos dizer com auxílio diagnóstico. Bom, aqui nós temos algumas informações que foram coletadas. O nome do paciente é JB, ele tem 56 anos e a queixa principal é que ele começou a apresentar alterações comportamentais e da personalidade. Mantém de certa forma a sua funcionalidade, mas seus prejuízos são evidentes. A descrição do avaliado, em linhas gerais, é de que antes ele era comedido e de pouca conversa. O seu foco era a manutenção da produtividade de diferentes setores da estatal. Ele tinha um bom relacionamento entre os funcionários e ele tinha formalidade nessas relações. Agora ele estava informal, atrasava-se para chegar ao trabalho e fazia comentários sobre questões pessoais irrelevantes para a sua atuação profissional. Ele começou a se interessar mais pela vida de seus funcionários, ele estava mais agitado, psíquico e com planos grandiosos para a empresa. Tais planos eram considerados pelos pares como arriscados e pouco viáveis. A partir dessas informações, temos 2 hipóteses. Então, nós temos a hipótese levantada pelo psiquiatra, que é de transtorno bipolar tipo 2, que tem como evidências os quadros depressivos anteriores e o comportamento mais agitado, taquipsíquico e com planos grandiosos para a empresa, planos considerados arriscados e muito pouco viáveis. E nós temos a hipótese levantada pelo neurologista, que é de demência frontotemporal. Algumas evidências para essa hipótese é a idade do paciente, 56 anos, porque diferente de outras demências, essa se apresenta um pouco antes, então ela não necessita que o indivíduo seja idoso. Então, no final da vida adulta, é possível já desenvolver essa demência. Alguns viam certa inconveniência em algumas abordagens, como com o sexo oposto, então a frontotemporal atinge o lobo frontal, então mudanças de personalidade são comuns, e entre outras coisas, como comportamento inadequado e atrasos para o trabalho. Bom, a partir disso, o psicólogo profissional ele pode avaliar alguns construtos. Neste caso especificamente, avaliou-se a inteligência geral, a memória, a linguagem, as habilidades visual-construtivas e as funções executivas e a atenção. Eu não falei quais testes usados porque eu acho que não seria necessário se aprofundar tanto, mas esses são os construtos avaliados e a partir dessa avaliação chegamos a algumas conclusões. Conforme o esperado, o nível intelectual do sujeito mantinha-se na faixa média superior, QI total de 124. Outras funções cognitivas mantinham-se na faixa de funcionamento compatível com o seu nível de inteligência, como a memória episódica, a linguagem expressiva e a memória semântica. No entanto, a avaliação das funções executivas e da atenção, a partir dos testes de Wisconsin e do Iowa Gambling Test, ele evidenciou dificuldades relevantes em processos como memória operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, tomada de decisão e atenção sustentada. Muitos resultados nessas medidas persistiam dentro da média etária, eram compatíveis com o nível de inteligência do paciente, bem como sua escolaridade e seu nível de funcionamento profissional e acadêmico até o adoecimento. E mais do que isso, refletem as dificuldades observadas no dia a dia do paciente. Então, percebam que quando a gente vai integrar as informações, o que obtivemos com as entrevistas e com a observação foram compatíveis com o que se evidenciou através
da testagem psicológica. Bom, na última etapa, há a integração dessas informações coletadas na parte inicial com esses resultados que denunciam processos cognitivos, emocionais e comportamentais e permite traçar inferências nosológicas, topográficas e funcionais. Na maioria das vezes, o exame neuropsicológico é um exame complementar, como eu falei anteriormente, e assim deve ser considerado à luz de outros exames clínicos para nortear o raciocínio médico no fechamento de diagnósticos. Bom, pelos resultados dos testes, supõe-se que o paciente realmente foi diagnosticado com demência frontotemporal, dados os sinais e a relação com ações executivas e o córtex pré-frontal e seu funcionamento deficitário que pode ocasionar os sintomas do paciente. Enfim, esse caso foi apenas para ilustrar para vocês como de fato seria mais ou menos uma avaliação neuropsicológica, porque ela é muito mais complexa e muito mais abrangente do que isso. Então, seria muito simplista reduzi-la a apenas esses passos de forma tão objetiva. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo sobre avaliação neuropsicológica. Para fazer ele, eu utilizei Maló Diniz, neuropsicologia, aplicações clínicas e avaliação neuropsicológica. Na descrição do vídeo eu vou deixar os capítulos que eu utilizei de cada livro e eu espero que tenham gostado e até a próxima.